E dizem os que conviveram mais de perto com ele, que ele amava tanto o povo brasileiro, que se lhe fosse dada a possibilidade de escolher, ele teria escolhido, ou teria desejado, que sua desencarnação se desse num dia de profunda alegria para o povo brasileiro. E parece que ele foi atendido, porque realmente esse foi um dia de muita festa, onde as ruas se cobriram de verde e amarelo, e ao final do dia, às 17h30 do dia 30, então desencarna Francisco Cândido Xavier. Vamos viajar um pouco pela história deste homem, pelas suas lutas, pelos seus exemplos, e buscar vislumbrar nisso conselhos, orientações, vivências que sejam úteis a nós, porque ele passou por tantas situações que nós passamos certamente em menor escala, mas que nós também vivemos, porque ele foi um homem encarnado, com suas lutas, com suas dificuldades também, embora muitos o tivessem na condição de santo, né? Nasce em Pedro Leopoldo, uma cidadezinha bucólica de Minas Gerais, então no dia 2 de abril de 1910, portanto, há 100 anos, num local que até 1901 era conhecido como a Arraial Cachoeira das Três Moças. Chico nasce filho de pessoas muito humildes. Nasce em casa simples também, como nós podemos ver. Toda a vida de Chico foi extremamente simples, do ponto de vista material. Seu pai era João Cândido Xavier e sua mãe, Maria João de Deus, mãe a quem ele esteve ligado e por quem ele nutriu um profundo amor durante toda a sua vida. A infância de Chico, até certo ponto, foi como das crianças da sua época e da sua cidade. Mas, aos 4 anos, já ia aparecendo alguma coisa diferente no menino Chico, que ia demonstrando que ele tinha algo mais, algo que nós sabemos que é natural pela doutrina espírita, mas que chamava a atenção daqueles que não conheciam os fenômenos que começavam a ocorrer através de Chico Xavier. Certa vez, comentava-se, ao redor da mesa de sua casa, especificamente o pai, tecia comentários não muito agradáveis sobre o aborto sofrido por uma vizinha. E a conversa ia, a uma certa altura, o menino Chico intervém da seguinte forma: o senhor está mal informado sobre o que se deu. O que houve foi um problema de nidação inadequada do ovo, de modo que a criança adquiriu posição ectópica. O pai olha estranhamente para o filho de 4 anos e pergunta: mas o que é isso? Onde você ouviu isso? O que é nidação? O que é ectópica? Né? São termos médicos que nem todos conhecem, evidentemente, nem todos os adultos, inclusive. E é lógico que o menino não sabia o que era. Apenas, segundo ele, tinha repetido palavras sopradas por uma voz. Alguém lhe teria dito a real condição em que se deu o aborto da vizinha. Esse era o começo, né, das múltiplas histórias, das vozes ouvidas por Chico, das visões que ele tinha e das inúmeras possibilidades mediúnicas que iriam se mostrar, se manifestar ao longo de sua vida. Ele torna-se, então, órfão de mãe aos 5 anos de idade. Numa cena emocionante, narrada pelos biógrafos, em que ela diz ao menino, sabendo do apego, do amor que ele tinha por ela, que não acreditasse que ela iria morrer, que ela não iria morrer. Ela apenas ali ficaria um pouco quieta e voltaria a estar com ele.
E com esse episódio da desencarnação da mãe, o pai, com 9 filhos, se vê obrigado a distribuir esses filhos aos cuidados de amigos, de vizinhos. E Chico foi para os cuidados da madrinha, entre aspas, Rita de Cássia. Uma mulher difícil, certamente desequilibrada e que o castigava com maus tratos físicos diários, surras, e com o que ele certamente muito sofria. Mas existe um episódio marcante nessa história da permanência, do tempo em que Chico permanece sob os cuidados de Rita de Cássia, que é o episódio da ferida de Moacir. Moacir era um garoto um pouco mais velho do que Chico, tinha 12 anos, e se feriu na perna e, por algum motivo, a ferida não cicatrizava. E naquela época era comum se recorrer aos préstimos de benzedeiras. E foi isso que a senhora Rita de Cássia fez, levando Moacir por uma mão e Chico por outra, foi até uma benzedeira local. E ela, olhando, examinando, falou: bom, para esse caso, só tem uma solução, é uma simpatia. Uma criança deverá lamber esta ferida em 3 sextas-feiras seguidas, de manhã e em jejum. E Rita estava ali com Chico e falou: serve ele? Ela falou: serve. Isso era uma quinta-feira. E Chico, evidentemente, ficou desesperado, né? Ele teria que lamber ferida da perna de Moacir. E por essa época, ele continuava a ver sua mãezinha, que já estava, como nós vimos, desencarnada. Ele costumava ir todas as tardes à sombra da bananeira e fazia ali suas preces, e sua mãe vinha e conversava com ele, o encorajava, o aconselhava, sobretudo o aconselhava a ser obediente, a não contrariar Rita de Cássia, e que aquele período ali, sob os cuidados dela, de alguma forma seriam benéficos para Chico. E ele recorre à mãe desesperado. O que ele faria nessa situação? E ele recebe, então, um conselho de mãe. Sua mãe diz que ele obedecesse a madrinha. E ele diz: mas por acaso, isso de lamber feridas é remédio e vai fazer com que se cure a ferida de Moacir? Ela fala: não, meu filho. Isso não é remédio. Nós traremos o remédio para a ferida. Mas isso trará a você muitos benefícios, porque agradecida pela sua obediência, Rita será um pouco melhor para você e você terá um período de paz. E então ela conclui as suas orientações dizendo a ele: tenha paciência, meu filho. Quem não sofre, não aprende a lutar. E aí nós trouxemos uma cena da atriz Letícia Sabatella representando Maria João de Deus muito belamente no filme que nós dissemos há pouco a vocês. Então esse conselho serviu para o menino, serve para nós, né? Nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, às vezes no nosso desespero. Tenhamos paciência. As experiências difíceis acrescentam fibra ao nosso caráter. E assim, Chico realiza o que lhe foi pedido e, ao final da terceira sexta-feira, ele, terminando, percebe que sua mãe enlaça Rita de Cássia num abraço e, pela primeira vez e única, Rita de Cássia lhe faz um afago inspirada pela mãe. Sua mãe dizia sempre que um anjo bom surgiria na sua vida. E efetivamente esse anjo bom aparece. Alguns meses depois, o pai se casa pela segunda vez com esta que seria, sim, a segunda mãe de Chico, Cidália Batista, cuja primeira providência foi pedir ao marido que reunisse novamente os 9 filhos para que viessem para os seus cuidados.